Queridos, vamos abrir Marcos, capítulo 12, dos versos 28 a 34. Marcos 12, 28 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Queridos, dando continuidade às exposições de Marcos, e estamos indo já ao final aqui do Evangelho de Marcos, que é a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus. Dentro do que nós temos visto ultimamente, né? Essa é uma das passagens que integram o grupo das interações públicas de Jesus com os líderes judeus. E esse é o terceiro grupo do Sinédrio que vem com o intuito de testar Jesus, né? Marcos vai falar mais precisamente de um momento anterior a esse, onde esse grupo de pertencentes do Sinédrio tramam ou tentam mais uma vez trazer alguma dificuldade ao Senhor Jesus através desse momento aqui. Mas perceba que em Marcos aqui, diferentemente das outras interações, esse encontro aqui, apesar do contexto, né, parece se dar em termos mais amigáveis, né? Então, logo no primeiro verso, no verso 28, vemos aqui dizendo a Escritura que, tendo esse escriba ouvido a discussão anterior dos saduceus com o Senhor Jesus, e visto que ele havia respondido de forma sábia, ele é levado agora a fazer um questionamento ao Senhor Jesus de qual seria o principal de todos os mandamentos. Parece que ele ficou impressionado com aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia falado. E olhando o contexto aqui de Marcos, perceba que fica claro que no templo, porque essas interações se deram ali no templo, Jesus estava envolvido em desafios e debates contínuos. Dessa vez, desde que chegou em Jerusalém, ele é abordado por um único indivíduo e não por um grupo diferente de todas as interações, e provavelmente impressionado, e a gente vê isso com a sabedoria de sua resposta aos saduceus, ele faz uma pergunta que representava uma preocupação e debates entre os mestres da lei naquela época. Qual é o principal dos mandamentos, todos os mandamentos? E o significado aqui dessa pergunta não era qual o mandamento mais importante, mas antes qual mandamento supera tudo e se aplica a toda a humanidade, incluindo os gentios. E é muito interessante nós percebermos essa pergunta no contexto em que eles viviam. Por quê? Porque os mestres da lei se preocupavam com a exposição apropriada da lei e eles ganharam a reputação de especialistas na interpretação da lei, ou seja, da Torá. E nesse contexto havia duas tendências ali na época. Um grupo que analisava a lei dividindo-a em muitas ramificações, e a outra tendência era exatamente o oposto, buscando sintetizar, ou seja, expressar o resumo da lei numa breve sentença. E parece que antes dos dias de Jesus, vários rabinos famosos
haviam tentado fazer isso e até com um certo sucesso. A tradição rabínica, melhor dizendo, contou, dentro dessas perspectivas ou tendências, 613 mandamentos na Torá, 365 proibições e 248 mandamentos positivos. Havia também a diferenciação que faziam entre mandamentos pesados e leves. Os leves faziam menos exigências quanto à vontade e à obediência aos indivíduos, isso na concepção deles, ao passo que os mais pesados tinham respeito aos aspectos essenciais e inflexíveis. Os mandamentos de peso eram considerados mais sérios e, quando violados, exigiam as penas mais severas. Percebam que esse tipo de comportamento cai como uma luva no contexto em que eles vivem, até porque nós conhecemos ali o comportamento dos fariseus, que gostavam de legalizar, todas essas coisas. Lá em Mateus capítulo 5, verso 19, abra aí. Jesus, abra sua Bíblia nesse texto. Observa essa distinção que era feita entre os mestres da lei, entre mandamentos pesados e leves, e veja o que ele diz a respeito disso. É interessante aqui que ele não quebra esse conceito errado deles, até de uma certa forma errado, mas ele age dentro da própria, vamos dizer assim, da própria justiça deles, da própria visão deles, mostrando aquilo que realmente seria o correto, seria certo, seria agradável ao Senhor. Veja o que ele diz aqui. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Perceba que a mensuração de Jesus aqui é completamente diferente da deles. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Quando nós olhamos esse contexto que está por trás aqui, do texto de Marcos, juntamente com o que o Senhor Jesus fala a respeito dessa mensuração, dessa ideia que eles apresentavam, é interessante você observar nessa passagem essa diferenciação. E quando nós entendemos na Escritura como um todo, na visão que a Bíblia dá a respeito desses homens, nós conseguimos compreender e ver determinadas coisas aqui que são interessantes. Você vê aqui, vamos dizer de uma certa forma, a hipocrisia, o comportamento extremamente religioso, sem piedade, sem a piedade verdadeiramente cristã que eles deveriam ter, porque se você for perceber, os fariseus e saduceus, eles gostavam dos primeiros lugares, lá em Mateus 23, 6 e 7, o Senhor Jesus falando assim, eles amam o primeiro lugar, os banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, por serem reconhecidos como mestres. Então eles diziam nesse contexto que os mandamentos mais leves tinham menos exigências, eram menos importantes, e Jesus estava dizendo que os que assim consideravam e ensinavam dessa forma eram muito pequenos no reino de Deus ou sem importância. Mas perceba que para esses homens que amavam essas primeiras cadeiras, essas saudações na praça, seriam honrados pelos homens, isso seria uma grande decepção quando eles seriam classificados da forma como foram classificados por Senhor Jesus no seu próprio entendimento das coisas. Porque ao final esse tipo de justiça manifestada por essa mensuração que os fariseus faziam a respeito dos mandamentos, vão impedi-los de entrar no reino de Deus. E a questão aqui não é eles terem dividido
né? São 300 mandamentos, 200 não sei quantas, assim, ou proibições. Não é questão matemática aí. É a maneira como eles veem essas coisas. Perceba que Jesus não está criticando aqui eles considerarem alguns mandamentos leves ou outros pesados, uns mais graves do que outros, mas a maneira como eles lidavam com isso. E esse, de uma certa forma, esse fariseu, esse escriba dos fariseus, ele apresenta essa preocupação, né? Que era uma preocupação legítima, mas que tudo aquilo que era legítimo na mão de homens hipócritas, né, se tornava ilegítimo, se tornava mal, né? Mas Jesus, quando ele diz aqui em Mateus 5, se o menor for violado, ou seja, a ideia ali, afrouxado ou desatado, que é o significado da palavra no original, dando a ideia de algo não obrigatório ou sem muita importância, se assim fossem considerados por alguém os menores mandamentos, vamos dizer assim, esse alguém será considerado também sem importância no reino de Deus. Eu não sei, mas parece que a afirmação de Jesus aqui, né, em Mateus capítulo 5, seria uma forma suave ao dizer que esse homem não teria lugar, que pensa desse jeito, que age assim, não teria lugar no reino dos céus. Porque ao final ele diz assim, se a vossa justiça não excederem muito essa aí, jamais entrareis no reino dos céus. Parece que ao prescrutar, ao saber, ou ao querer saber, e parece que o desejo desse homem aqui era sincero, né? Nós vimos por trás disso tudo um comportamento hipócrita, um comportamento de homens que não estavam muito interessados, na realidade, com aquilo que eles estavam realmente questionando ou querendo saber. Segundo William Lane, a distinção entre mandamentos de maior ou menor peso, principais ou secundários, era uma característica inevitável da devoção daquela região, daquela época, da devoção ali na Palestina. E parece que a intenção desse escriba era saber o que, na opinião de Jesus, resumia mais adequadamente a Torá. E isso também era um comportamento muito comum na época, de saber o que os mestres da lei pensavam a respeito de determinado assunto. Era muito comum isso entre eles. Por isso os fariseus perguntando determinadas coisas a Jesus, considerando na realidade ele como um mestre, mas o objetivo deles não era saber o que realmente eles estavam perguntando, a verdade ou o que o próprio Deus, ou a palavra de Deus falava, mas simplesmente colocá-lo numa situação difícil. Parece que esse homem aqui, nesse momento, não tinha essa mesma intenção. Os documentos judaicos da época, como o Mishnah, o Talmud, eles preservaram uma série de respostas a essa pergunta, que era uma pergunta recorrente. Um rabi chamado Hilel, 20 anos antes de Jesus, resume a Torá em poucas palavras, na regra de ouro, dizendo: não faça ao próximo o que não gostaria que fosse feito a você. Outros, depois de Jesus, também fizeram a mesma coisa. Um rabi chamado Akiva reduziu a Torá, Levíticos 19, 18, quando diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E muitos outros fizeram isso. E perceba aqui que, dentre muitos, a resposta de Jesus é a única até aquele momento. Ela se inicia com o Shema judaico, e coisas que ele apresenta algo que nenhum rabino até aquele momento apresentou, juntando essas duas realidades, ou seja, o amar a Deus de todo o coração e ao próximo
a si mesmo. E essa é a resposta que Jesus dá no verso 29. Jesus responde a esse homem: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é. E a partir daí nós temos um mandamento. Ele não começa, amarás ao Senhor teu Deus, ele começa com uma declaração que está atrelada ao que é o fundamento de todo mandamento, de toda lei. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E é interessante o Senhor Jesus começar com aquilo que nós chamamos, ou eles chamam no judaísmo de Shema. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Essa é a primeira parte do Shema, que significa ouvir. É a primeira palavra hebraica do credo que está compreendido lá em Deuteronômio capítulo 6, verso de 4 a 9, que começa assim: ouve Israel, o Senhor Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O Shema judaico era a declaração central da fé do judaísmo, representando uma fidelidade exclusiva a Deus. Tendo assim o homem a obrigação de amá-lo com todo o seu ser, bem como transmitir esses mandamentos. A essência dessa afirmação é declarar que Deus é um e único, contrapondo-se ali ao politeísmo. Esse Shema implica não apenas em ouvir, mas obedecer e colocar em práticas os ensinos na Torá. E é muito interessante que na Escritura, quando a palavra de Deus fala em ouvir, a ideia é ouvir com o intuito de obedecer. Esse Shema é acompanhado aí do mandamento de amar a Deus de todo o coração, ou seja, de todo o ser do homem, de toda a disposição para isso. Isso seria uma extensão e consequência da realidade de Deus ser único. Ele era recitado diariamente 2 vezes, de manhã e de noite, simbolizando assim a presença contínua de Deus em todas as atividades do homem. E essa afirmação central, tanto do judaísmo como do cristianismo, tornava a idolatria um pecado extremo contra Deus. E perceba que nessa introdução, ou seja, entender que Deus é único, que não há outro, o homem deveria amá-lo por causa disso, com todas as suas forças. O entendimento da lei de Deus, da vontade dele, passa por compreender que Ele é o único Deus e que Ele é Senhor sobre todas as coisas. É muito interessante nós vermos na Escritura o Shema sendo o padrão por meio do qual o rei Josias, que foi o maior reformador na história de Israel, ser considerado. Lá em 2 Reis, capítulo 23, 24 a 25, eu vou ler o início do capítulo 23 e vou passar logo para o capítulo 25, verso 25, melhor dizendo. 2 Reis 23, 24 e 25, diz assim: aboliu também Josias os médios, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos de todas as abominações que se viam na terra de Judá, para cumprir as palavras da lei. Verso 25, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo a lei de Moisés. Depois dele nunca se levantou. Veja aqui que o Shema é o padrão em que o rei Josias é visto e é considerado por causa do seu comportamento, da sua atitude. Ele demonstrou
por meio disso, por essa reforma que ele fez ali em Israel, que ele era um homem que se converteu verdadeiramente ao Senhor, que todo o seu coração era dele e que toda a sua alma também. É muito interessante nós olharmos essa relação também pela imagem de Cristo com a igreja. Veja que na condição de noiva, a igreja deve amar profundamente seu noivo, pois ele é único para ela. Ele é o seu protetor, ele é o seu amor, é ele quem dá sua vida por ela, trabalha para lhe dar segurança e sustento, protege e ama de forma especial. Veja nessa relação monogâmica a singularidade da devoção da noiva, da esposa ao marido. Ela deve colocar o seu coração na mão dele e descansar, pois ele é aquele que zela por ela. É engraçado, eu não ia nem citar isso aqui, mas estava pensando nessas coisas. São leituras recorrentes, nossas. Mas veja como esse mundo vai contra os princípios do Evangelho, da Palavra de Deus. Existem muitas mães e pais hoje que dizem para suas filhas assim: minha filha, não seja dependente de homem algum. Tenha a sua independência. Viva a sua vida. Tenha o seu trabalho, tenha as suas atividades. Dissociadas, nem muitas delas, algumas delas falam isso literalmente, de seus maridos, porque nós não podemos confiar em homens. Estou falando alguma coisa fora do comum? Nunca ninguém ouviu isso? Isso contraria completamente as Sagradas Escrituras. Completamente as Sagradas Escrituras. É a partir dessa afirmação da unicidade divina que toda lei se resume em amar a Deus. Veja o que Matthew Henry fala sobre isso. Ele diz assim: aqui em Marcos, nesse momento, o nosso Salvador antepõe a esse mandamento a notável verdade doutrinária sobre o qual ele está construído. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Se crermos nisso firmemente, consequentemente o amaremos de todo o nosso coração. Ele é Jeová, ele é aquele que tem em si mesmo todas as perfeições agradáveis. Ele é o nosso Deus, a quem somos ligados e gratos. Portanto, devemos amá-lo, direcionando a ele o nosso afeto, mostrar abertamente o amor que sentimos por ele e nos comprazermos nele. Além disso, ele é o único Senhor, por isso ele deve ser amado com todo o nosso coração. Só ele tem todo o direito sobre nós e, portanto, deve ser o único a ter o controle sobre nós. Se ele for o único, os nossos corações devem ser um com ele. E como não há outro Deus, nenhum rival deve ser aceito junto com ele no trono. Por isso, logo após esse ouvir o Shema, ou seja, ouçam e obedeçam, o Senhor é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de toda a tua força. Percebam a palavra toda, repetida 4 vezes, dando ênfase a uma necessidade, uma resposta total de amor ao senhorio de Deus. Ele é o único Senhor, não só de Israel, mas de toda a humanidade. Veja aqui, Deus, com essa expressão todo, afirma o seu direito sobre todas as facetas da personalidade humana: coração, emoções, alma, espírito, entendimento, inteligência, força, vontade. E a ideia da preposição de todo o coração, de toda a força, remete ao sentido de origem como fonte. Portanto, o que nós entendemos aqui, somos ordenados a amar a Deus, não apenas com todo o nosso coração, mas de todo o nosso coração. Esse seria um amor e uma dedicação completa, ou seja, o ser humano deve amar a Deus com
todas as suas faculdades. Isso deveria resumir toda a devoção que o homem deve ter a Deus por meio dos seus mandamentos. E assim esse homem não teria outros deuses diante dele. Seria uma devoção única, sem ao menos imaginar algo que pudesse tomar esse lugar em sua vida. É o primeiro mandamento. Ele não teria necessidade de imaginar Deus como qualquer outra coisa semelhante nesse mundo. Não adoraria essa imagem que ele criou de Deus em sua mente. Não tomaria o seu nome, aquilo que representa a sua grandeza e caráter, de modo profano ou jocoso. Ele não se referiria a Deus de forma que a sua santidade e excelência fossem aviltadas. E por último, naquele dia que é reservado para a sua adoração, louvor e ações de graça, seu encontro semanal com o amado da sua alma, jamais substituiria por coisa alguma por alguém que o impedisse de o adorar, porque ele ama a Deus de todo o coração. A Escritura vai nos dizer, devemos amar a Deus mais do que a nós mesmos, pois Ele é Javé, um ser infinitamente melhor do que nós. Nós devemos amá-lo com todo o nosso coração, pois Ele é o único Senhor, e não há outro como Ele. E Ele é tanto nosso Criador, como também nosso Libertador. E aí essa resposta ela se expande. O principal é. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. O escriba aqui, é muito interessante isso. Da lei pergunta apenas um mandamento, mas aqui Jesus vai mais adiante, demonstrando nessas afirmações aqui uma unidade. E é interessante que Jesus age aqui da mesma forma como fez com os herodianos, que fizeram uma pergunta a respeito da autoridade de César quanto aos tributos, e ele responde a questão indo mais além, ampliando a sua resposta, mostrando a autoridade divina a que César também estava submetido. E quando nós olhamos essas coisas, nessas perguntas e indagações que são feitas por nós, de uma certa forma, a gente percebe como a nossa visão a respeito das coisas do reino de Deus são limitadas. Nós não conseguimos perceber além dos nossos sentidos. Esse aqui é o segundo mandamento, resumindo as duas tábuas da lei, ou seja, as duas prescrições da lei quanto a Deus e quanto ao próximo. E essa união desses dois grandes preceitos representa o principal mandamento, que significa dizer que na prática o amor às pessoas é fundamentada, tem como fonte o amor a Deus e nasce desse amor. É impossível você amar o seu semelhante se você não ama a Deus. Jesus aqui, mais uma vez, nos socorre, dando o que é correto e exigido por Deus, aquilo que lhe agrada em nossa devoção. Ele acrescenta ao mandamento Levíticos 19:18, que diz: mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente vai entrar numa questão muito interessante com relação ao mandamento. Quem é o meu próximo? A pergunta já foi feita algumas vezes, na Escritura, e é respondida. Na concepção judaica, o próximo significava apenas os companheiros judeus. O termo não incluía os não israelitas, sendo qualquer outra pessoa onde duas estivessem envolvidas, ou seja, o teu companheiro, o teu vizinho, mas na comunidade judaica. Mas o sentido que Cristo traz, que a Escritura nos dá, de acordo com Cristo, seria qualquer outra pessoa, não importando de que nação ou religião fosse, com quem se vive
ou com quem se encontra. Esse é o meu próximo. E a parábola do bom samaritano fala claramente desse aspecto geral que se deve dar à designação do próximo. É interessante, se vocês não lembram, de Lucas 10, 25 a 37, ele pergunta ao Senhor Jesus, pergunta para o, acho que era o fariseu, ele, quem foi o próximo de quem aí? Aí ele disse, o samaritano. Era um inimigo. Samaritanos e judeus eram inimigos. Na concepção judaica, esses homens não entrariam no reino de Deus. E o Senhor vai dizer o quê? Para aquele fariseu, vai e faz o mesmo. Para Jesus, o próximo inclui até mesmo os desprezados samaritanos. Ele vai dizer, não há outro mandamento maior do que estes. Essa afirmação de Jesus conclui que amar a Deus e ao próximo se transformam em uma unidade, como eu falei anteriormente. Perceba que ao acrescentar o mandamento levítico, de Levítico 19, 18, ao Shema, Jesus indica que esses dois mandamentos são necessários para tornar efetiva a vontade de Deus. Veja que nessa afirmação de amar ao próximo como a si mesmo, quer dizer que devemos ter pelos outros a mesma consideração que temos por nós mesmos. E dentro desse conceito nós vamos perceber que todos nós nos preocupamos por natureza com o nosso bem-estar e as nossas necessidades. E é isso que o mandamento exige. Que essa preocupação não seja somente com a nossa vida, mas com a vida do meu próximo. Voltando aqui a essa relação entre os dois mandamentos, veja como o fundamento de um é o fundamento do outro, pois o amor para com o próximo, que também é criado, e a imagem de Deus brota do amor para com Deus. Reciprocamente, o amor que se irradia a partir do coração de Deus e alcança seus filhos, os ajuda, os capacita a amar o seu próximo. Mateus capítulo 5, verso 44 a 45 vai dizer assim: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Quem é que capacita o homem a isso? Senão o amor e a devoção ao próprio Deus. Além de tudo, essa é uma ordem divina. Se queremos agradar aquele que amamos de toda a nossa alma, vamos amar nosso próximo como a nós mesmos. Eu me lembro, na minha juventude, na minha adolescência, eu estudava numa escola e Pedro II, muitos conhecem aqui, né? E tem aquela rivalidade, calouro, veterano. E quando eu entrei lá, tinha um veterano que não gostava muito de mim. Eu também não gostava dele, porque ele não gostava de mim. De vez em quando, umas 2 ou 3 vezes, nós nos arranhamos. E esses mais antigos pensavam que esse cara é meio brabo, né? Como é que ele, calouro, vai responder assim para um veterano? E aí, no segundo ano, eu passei a ser veterano, deixei de ser calouro, e comecei a estudar com um rapaz que se tornou muito meu amigo. Eu frequentava a sua casa, e ele era amigo muito próximo daquele cara que no primeiro ano me perseguia e não gostava muito de mim. E ele se tornou meu amigo também. Olha que interessante. E por que ele se tornou meu amigo? Se eu não tivesse proximidade com esse rapaz, e esse rapaz
falava dele, né? E eu falava, pô, esse cara ficava me perturbando, ficava atrás de mim e tal, aquela coisa toda e tal. Falou, não, ele é meu amigo, ele é gente boa e tal. E eu me aproximei dele e nos tornamos amigos. Eu me tornei amigo daquela pessoa que era contra mim por causa da amizade em comum. Eu estou querendo dar esse exemplo porque pode ser um exemplo fraco, mas demonstra claramente que ao nos aproximarmos de Deus e amarmos a Deus, consequentemente nós vamos amar aquele que Ele ama também. Nós seremos misericordiosos e compassivos com aquele que Ele também é. Os nossos olhos vão mudar, porque agora não estamos olhando com os nossos olhos, nós estamos olhando com os olhos dele. E foi isso que mudou a minha visão desse rapaz, que me perseguia e agora se torna meu amigo, porque eu comecei a olhá-lo a partir dos olhos desse meu amigo íntimo, que também era amigo dele. Veja, se na vida comum, entre homens falhos, essas coisas acontecem, e nós podemos mudar de comportamento ou de opinião, ou aceitar de repente uma pessoa tão diferente, ou tão assim, às vezes fora do nosso, vamos dizer assim, do nosso ambiente, daquilo que a gente imagina como perfeito. Quanto mais quando essas coisas estão relacionadas ao próprio Deus, ao Senhor, sobre todas as coisas. Veja que, como fundamento do amor a Deus, eu sou levado a cumprir esse segundo princípio de amor ao próximo, expresso na segunda parte do Decálogo. Pois eu sou levado por esse amor a honrar meus pais, as autoridades como representantes do próprio Deus, porque além de tudo os homens carregam a imagem de Deus. Nesse caso, são representantes de Deus para exercer juízo, justiça e cuidado daqueles que estão debaixo da sua esfera de ação. Eu não vou matar, não vou usar de ira ou animosidade, ou proferir alguma palavra ofensiva contra ninguém, pois essa carrega a imagem, por essa pessoa carrega a imagem de Deus. Eu não vou adulterar, pois a imagem de Deus está presente no meu próximo, e eu estarei violando o direito de alguém que não sou eu, que não é meu. Não direi mentiras contra o meu próximo, pois estaria violando a ordem do meu Senhor de amar essa pessoa, de ver nela estampada também, por causa da criação, a imagem de Deus. Eu não faria essas coisas, pois se essas coisas fossem feitas comigo, traria pesar, tristeza e destruição sobre mim e sobre a minha família. Eu não iria cobiçar em meu coração nada do que não fosse meu. Me alegraria com o sucesso e a prosperidade do meu próximo, como se fosse o meu próprio. Não invejaria, pois estaria mostrando a minha insatisfação com Deus, por não estar na mesma condição. Demonstrei descontentamento com Deus, dizendo a Ele que Ele não sabe o que é melhor para mim no momento. Perceba como o amor a Deus afeta toda a nossa vida e resume todo o mandamento. Parece que nenhum rabi antes de Jesus considerou essa combinação, a combinação desses dois mandamentos em um só, como centro e resumo da lei. Na concepção de Cristo, as exigências do Shema não podem ser cumpridas nos rituais nem nos sacrifícios, mas no amor sincero, com integridade e genuinidade, revelado no amor ao próximo. O Shema tem que ser completado com amor ao próximo. Além disso, o amor ao próximo é o principal meio de amor a Deus, e o amor ao próximo é recebido como amor a Deus. Dessa forma, o amor a Deus se expressa no amor ao próximo. Abra a palavra do Senhor em 1 João capítulo 4, verso 20. Veja o que a Escritura vai dizer.
Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Vejam que Tiago, capítulo 2, verso de 1 a 4 e verso 8 a 9, dizem a respeito disso. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, mal vestido, né? E tratares com deferência o que tem os trajes de luxo, e disseres, assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre, fica ali em pé. Aí ele diz assim: não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízos tomados de perversos pensamentos. Verso 8: se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura. E qual é a lei que ele está citando aí, nesse caso? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Acrescento eu, violando esse mandamento. Perceba aqui que amar ao próximo aqui se manifesta por um tratamento cordial, sem nenhuma desigualdade, para a condição em que essa pessoa se encontra. É a demonstração de amor ao próximo. Mas o próprio texto de Mateus capítulo 5, verso 44 e 45 que nós citamos, quando ele diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, nós precisamos nos conformar a ela. É difícil para você amar seu inimigo? Para mim também é. Mas isso não pode ser impossível para nós. Jamais. Porque se isso se torna impossível na nossa vida, nós estamos dizendo que nós não somos filhos do nosso Deus. Veja o que James Edwards, comentando esse texto, ele diz: a resposta de Jesus evita o misticismo, que resulta em amor desinteressado e etéreo espiritual. Ou seja, ó Deus, eu te amo, senta ali, fica ali, você... não, você vem para cá, como o Tiago diz, né? Esse é um amor desinteressado e etéreo, de tal forma que nós não conseguimos alcançar. Nós não alcançamos. É algo que nós não vemos. A resposta de Jesus evita o misticismo que resulta em amor desinteressado. Ou seja, eu não posso dizer que amo a Deus se eu não manifesto isso na vida do meu irmão, do meu vizinho, do meu inimigo. E aí ele continua, como também o perigo do humanismo, cujos atos em relação à humanidade, sem referência a Deus, sem compreensão de que os seres humanos são criaturas invioláveis de Deus. Ou seja, você demonstrar um falso amor porque entende, né? Ou seja, porque não entende, né? Que vai muito além da humanidade, porque está relacionado a Deus. É o homem no centro de si mesmo.
E esse tipo de comportamento sempre volta para si, numa adoração ou amor próprio. Perceba que essas coisas estão unificadas e que o amor ao próximo é uma demonstração incontestável do amor que temos para com Deus. Mas eu não quero parar por aí, estou indo para o final já. Eu gostaria que os irmãos vissem nas palavras de Paulo esse mesmo princípio que se aplica aqui para aqueles que mereceriam de nossa parte um revide, para alguém que causou dano a nós. Abra Romanos, capítulo 12, verso 17 a 21. Paulo vai dizer assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, você vai mexer com a consciência dessa pessoa. Essa é a ideia. Já colocou fogo na cabeça? Deve ser terrível. Deve ser terrível. Eu nunca peguei fogo na cabeça. Conheço gente que já queimou o couro cabeludo em acidente. É uma coisa terrível. É essa imagem que tem aqui. E aí ele diz: não te deixes vencer o mal, vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A ordem aqui em que Jesus declara os mandamentos deixa claro que o amor a Deus é um pré-requisito do amor ao próximo. E a palavra aqui é ágape, aquela que é usada para representar o amor de Deus para conosco. Quem não encontra a fonte de amor em Deus falhará em exibir o amor singular de Deus pelo próximo. Percebam, o amor a Deus é anterior ao amor ao próximo e estabelece a possibilidade deste. É o amor de Deus por nós que libera o amor a Deus. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 11, 19 e 20, a Escritura diz assim: amados, de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Muitas vezes nosso conceito de amor é um amor romântico, né? Aquele amor de um homem por uma mulher, uma paixão. Mas o amor bíblico, ele não se circunscreve a isso. Ele chama de amor quando de bom coração você é cordial com alguém que não merecia cordialidade. Você dá prioridade com alguém que de repente você estava à frente. Você cuida de uma pessoa. Veja, o bom samaritano, ele não estava espumando de amor no conceito romântico ocidental, moderno, por ninguém. Mas ele olha aquele homem e tem compaixão. E ali ele estava demonstrando amor ao próximo. Nosso conceito, muitas vezes, de amor é tão distorcido que mostra na realidade que nós não entendemos o que realmente isso significa. E muito menos como isso pode ser traduzido por meio das nossas ações. Precisamos conhecer mais a palavra de Deus, eu e você, para podermos expressar esse amor. E assim sermos inundados
pelo amor de Deus. Eu gostaria de encerrar com algumas palavras, chamando a atenção dos irmãos à medida que devemos amar tanto a Deus quanto ao próximo. A Deus, nosso amor para com Deus não deve ter limites. Todo o nosso ser deve estar voltado para essa devoção e sentimento. Nunca poderemos amar demais a Deus. O Senhor deve ser o centro de todas as nossas emoções, o alvo primeiro em nossas vidas, uma devoção e amor tal que seja capaz de dar a vida por esse amor como Ele fez por nós. Veja o que a Escritura nos diz em Mateus 10, 37 e 38, se referindo às pessoas que nós mais amamos. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Não sou eu que estou proferindo essas palavras. Sabe por que ele diz isso? Porque o primeiro mandamento diz assim, que nós só teremos um Deus sobre nós. E por mais que nós não temos um altar, quando colocamos essas pessoas que são as mais amadas e mais próximas no lugar de Deus, nós estamos cultuando, ou seja, nós estamos sendo idólatras. Porque estamos colocando acima de Deus, e em primeiro lugar, aquilo que não deveria estar em primeiro lugar. E com relação ao próximo, devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. E é interessante que esse mandamento vai apontar para o profundo amor que o homem tem de si mesmo, cuidado e consideração consigo. É interessante que podemos facilmente errar no tocante às nossas afeições para com as outras pessoas, pensando a respeito delas mais ou menos. E aí nós precisamos amá-las com o mesmo amor que nós devotamos a nós mesmos. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, verso 29, quando vai falar do relacionamento entre marido e esposa, ele vai dizer assim, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta, ela cuida, como Cristo também faz com a igreja. O cuidado demonstra amor. Vejam o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4, ainda nessa perspectiva, ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em que é visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não tem coisa mais, pecado mais comum na nossa vida que é isso. Porque são nossos filhos em primeiro lugar, a nossa esposa em primeiro lugar, a nossa casa em primeiro lugar. Está errado isso, pastor? Não. Mas quando isso é em detrimento de outros, e principalmente daqueles que não têm ninguém por si. Seus filhos, a sua esposa, a sua casa, devem se juntar a você e auxiliar esse próximo, que não tem ninguém por ele. Eu me lembro, não muitas vezes, final de ano na igreja, e festa de final de ano na igreja. Dava meia-noite, 1h da manhã, terminava a festa, reunião, tal. Cada um pegava seu carro e ia embora. E às vezes você via algumas famílias ali que não tinham carro e ficavam na porta da igreja, como muitas vezes eu fiquei, esperando o ônibus à madrugada. E nenhum crente se dispunha a levar aquela mulher e aquelas crianças que estavam ali. Não falo nem do meu pai é homem, fica aí, se vira. Entendam, né? Ninguém.
Nós precisamos ser lembrados disso, dessas coisas, porque eu e você muitas vezes só pensamos em nós mesmos. E não vemos às vezes a necessidade dos nossos irmãos. Não vemos às vezes que a única coisa que aquela pessoa precisa é que você esteja do lado dela. Não precisa fazer nada, às vezes, somente estar do lado daquela pessoa. Às vezes abrir mão do seu conforto, da sua segurança, em prol de outras pessoas menos favorecidas. Isso é ter em vista o que não é propriamente seu. Percebam aqui como esses textos apontam para esse mandamento de forma tão clara. A comparação de Efésios com o seu próprio corpo e a atitude de respeito e consideração que muitas vezes queremos receber abrindo mão dos nossos interesses por causa dos nossos irmãos. Se eu tenho de amar o meu próximo como a mim mesmo, eu devo considerar os seus interesses também, quando isso me for exigido pelas circunstâncias. E por fim, queridos, vejamos nesse sumário tudo o que devemos ter por alvo em nossa prática diária no tocante a Deus e aos homens. Está tudo aqui. E quando nós olhamos essa breve exposição do verdadeiro padrão de conduta, nós percebemos como é de grande necessidade, por causa da nossa natureza, a expiação e a mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem seria capaz de dizer que tem amado perfeitamente a Deus e ao próximo? Onde se encontra a pessoa nesse mundo que não se declare culpada quando julgada pela lei? A Escritura vai dizer, não há um justo, não há um sequer, que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Somente uma grosseira ignorância quanto aos requisitos de Deus levam os homens a desvalorizarem o Evangelho que está sendo apresentado aqui. E a pessoa que tem a compreensão mais nítida e elevada da lei moral sempre a tem. Sempre que tem o mais elevado senso, é aquela que tem o mais elevado senso do valor do sangue expiatório de Cristo Jesus. Porque tudo passa por isso. Eu provavelmente devo terminar isso no próximo domingo. Esse finalzinho aí, pois a centralidade está naquilo que nós falamos aqui no texto. Mas veja o que Jesus diz a respeito desse homem. Porque ele diz assim, Senhor Jesus, o que o Senhor disse é perfeito, é isso mesmo. E aí ele fala assim, não estás longe do reino de Deus. Muitos de nós estamos distantes do reino de Deus e não percebemos. Por quê? Porque nós não entendemos essa verdade, que esse homem que fazia parte do grupo, que estava completamente alienado de Deus. A Escritura não fala mais dele. Parece que ele é um homem promissor aqui na Escritura. Mas o que nós devemos retirar daqui é o que o Senhor Jesus diz para ele. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E aí eu pergunto, a partir do que nós vimos aqui, qual é a nossa distância desse reino? Em que lugar nessa estrada nós estamos? Queridos, se eu e você não renovarmos os nossos conceitos, aquilo que nós pensamos,
pelo crivo da palavra de Deus, por aquilo que Deus nos revela em sua palavra, nós estaremos distantes desse reino. E eu vou replicar as palavras do Senhor Jesus quando ele disse: a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Vamos orar. Senhor, nós, olhando, Senhor, na Tua palavra, nós vemos como nós somos imperfeitos, ó Pai. Incompletos, ó Senhor, completamente incompletos, ó Pai. Sem a Tua graça, sem o Teu auxílio em nossas vidas. Senhor, nos dá, Senhor, graça, para que possamos representar isso em nossas vidas. Isso não é impossível, isso não é ideológico, isso não é um ideal, Senhor, inalcançável, mas é uma possibilidade, uma realidade daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, aqueles que foram eleitos e escolhidos por Deus, para andarem nos caminhos do Senhor. Por isso, Senhor, trabalha os nossos corações, e é por isso que nós estamos aqui também, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que possamos nos aperfeiçoar cada dia mais e mais em Cristo, e assim estar dando passos largos em direção à eternidade. Fica com o Teu povo, Pai, perdoa o nosso pecado, Pai, e que possamos ser, Senhor Deus, reconhecidos e vistos, de tal forma que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos, e vamos